É o seguinte, pessoal. Rogério Skylab foi lá no Três Irmãos e chocou a galera ao falar que Haddad é o maior intelectual vivo hoje da esquerda. Se liga aí. Então bora começar, mas eu quero continuar onde a gente tava. Então vamos continuar onde a gente tava. Eu tava te falando não era que muito sábado... intelectual o nosso papo? Não tava muito intelectual, não? Tava. Não, mas isso, vamos isso. retomar? É? Vamos retomar? Vambora. Então tá aí, eu vou te fazer uma afirmação aqui. Hoje no Brasil, o maior intelectual brasileiro chama-se Haddad. E afirmação forte, hein? Afirmação fortíssima. Você que tá aí me ouvindo, você concorda? Você concorda? Comente aqui se você concorda. Sim, cara. Eu não tenho dúvida com isso. Inclusive, é muito curioso quando os jornalistas, tipo Globo News, né, vão entrevistar o Haddad. Cara, dá pena. Porque elas passam. O pessoal passa vergonha, entendeu, cara? O pessoal passa vergonha. Mas como que você construiu? Cara, e passa vergonha mesmo, tá? Não tem um jornalista, a não ser que o jornalista ele seja honesto e ele vá falar normalmente, fazer perguntas honestas e tal, mas sempre tem aquele engraçadinho que acha que vai conseguir passar a rasteira no Haddad e enganar ele, fazer com que ele entre em contradição. Não adianta, cara. O Haddad é uma máquina de dados. Uma máquina. Ele tem uma característica que... Sabe o Marco Antônio Villa? O que o Villa tem de um HD, um SSD na cabeça, com as informações de data histórica de tudo na cabeça dele. Impressionante o Villa, né? É o Haddad com a economia. Porque o que você falar, o cara tem na cabeça. O cara tem daquilo que é competência dele, né? O cara tem os dados de cabeça, o cara tem as datas, o cara tem as leis, o cara tem isso, tem portaria, tem não sei o que, tem tudo. Ele sabe falar tudo, bicho. Tudo. Ah, porque o Bolsonaro, não, ele deu um calote no dia tal, não sei o que, dura lá, assim, assado. É sempre assim, bicho. Se o cara quiser passar a perna do Haddad, olha, o cara, nunca vi ninguém conseguir de dizer assim, deixei o Haddad de joelho aqui e ele não conseguiu responder. Não tem, cara. O cara tem um SSD na cabeça com tudo na cabeça dele. Ele já tinha antes, aí agora que o cara foi ministro da Fazenda por um mandato inteiro praticamente, né? Quase 4 anos como ministro da Fazenda, tu imagina o que o cara não teve acesso de informação, né? Privilegiada para lidar com a economia. E ele tem uma memória poderosíssima, né? Então, meu irmão, o cara tem acesso... o cara falou de tal coisa, abriu a gavetinha, receba, entendeu? Agora, novamente eu pergunto, você concorda que ele é um intelectual hoje, maior intelectual do Brasil? Veja, o Skylab depois ele fala sobre questões, eu vou mostrar, né, sobre intelectual público, e eu já afirmo a você, eu concordo com o intelectual público, eu acho que não tem não. Lógico, algum cara encastelado aí, que tem grandes contribuições e tal, aí, obviamente, mas quando você vai ver o conjunto da obra, que é isso que o Skylab tá dizendo, eu acho que o Haddad é o páreo duro mesmo, viu? E essa conclusão, assim, quais suas experiências com Haddad? Não tenho dúvida. Pra você chegar nesse ponto, Não tenho dúvida, assim. pelos livros que ele escreveu, pelas coisas que ele, como intelectual público, ele é um intelectual público. Claro, essa figura do intelectual público é muito importante. E ele é uma pessoa... Cara, é impressionante. Quando você entrevista o Haddad, você tem que estar muito bem preparado, senão tu vai passar vergonha, porra. Tu vai passar vergonha, caralho. Entendeu? Tipo, essas figuras são foda, entendeu? Porque você podia pensar assim, o intelectual público muito presente, o Vladimir Safatli. Mas o Haddad é mais. O Haddad é foda, cara. Entendeu? O Haddad é foda. E os jornalistas, a maior expressão disso, do que eu tô falando, são a situação, às vezes, que o jornalista fica diante dele, entendeu? Que quer falar alguma coisa, ele contra-argumenta com uma facilidade. Facilidade e tranquilidade, né? É o famoso joga fácil, né? É o joga fácil. Aí o pessoal não tá dizendo que o
lá do futebol da Copa, o pessoal chama os jogadores excepcionais de extra classe, né? Chamaram o Haaland de extra classe. O Haddad, se fosse futebol, o Haddad seria o extra classe da galera intelectual, né? É impressionante. O cara abre a gavetinha, tá aqui a informação. E ele fala com muita tranquilidade. Você não viu o Haddad nervoso. Nunca. Nunca. Ele não está nervoso. É um cara que ele sabe fazer o que faz. Ele é preparado para isso. Ele tem expertise, ele tem conhecimento, ele tem experiência, ele tem tudo, cara. Ele tem tudo, o pacote completo. O pacote completo. Aí não tem como não dizer que esse cara é foda, não, porque ele é mesmo, tá? E evidentemente, ele é ministro, então ele tem os dados todos com ele ali, dominando, ele tem um domínio dos dados, né, cara? É muito impressionante. Tem muita Eu acho, né? que, como eu falo intelectual, eu quero falar essa figura que não só escreve, que pensa e que é político também, que propõe um pensamento político para o país e tal. Por isso que eu falei, se você leva em conta este detalhe que o Skylab tá dizendo, eu não tenho dúvida que o Haddad é o maior intelectual. Agora, se você for pensar assim, não, Luan, e se for o maior intelectual em termos de pesquisa? Aí, claro que não vai ser o Haddad, né? Porque o Haddad, ele é um político, né, pô? O Haddad é um político. O Haddad não tem inúmeras publicações. Não tem. Por quê? Porque além de ser professor universitário, ele escreveu pouco, mas não porque ele é improdutivo. Porque ele foi prefeito, porque ele foi ministro. O cara foi ministro da educação. O cara foi ministro da economia. O cara foi prefeito. O cara foi... teve outras coisas que ele fez enquanto político, que aí eu não vou lembrar tudo, né? Mas entende? O cara passou... anos e anos da vida pública dele enquanto político. Então você não tem como você pegar um cara desse e cobrar que ele tem inúmeras publicações, né? É óbvio que não vai ter. O cara que consegue ter muitas publicações é o cara que é o professor exclusivo, dedicação exclusiva, e que por obrigação ele tem a obrigação de fazer isso mesmo. Então você vai ver caras aí excepcionais que publicam assim, dentro da normalidade, né? Publicam aí 3, 4 artigos por ano, se o cara for muito produtivo. Tem umas bestas fera do inferno que publicam uns 7, 10, mas aí é estranho, né? Porque eu imagino que seja aquele cara que, sei lá, entra em grupo de professores, escreve 2 linhas e, pô, bota aqueles artigos que são 10 professores publicando junto, né? Aí o cara não precisa ter tanto trabalho, né? E aí tá o nome dele. Aí sai 10 por ano. Mas fora essas aberrações aí, um professor bem produtivo, eu acho que 3, 4, né? Até 2, 1. Até 1 por ano, se o professor fizer. Às vezes o cara fala assim de publicação. Não, mas o cara só publicou um artigo por ano. Mas foi um artigo do mais alto fator de impacto, né? Qualizar A1, né? Qualizar 1, qualizar 2. Aí você justifica ele fazer 1, porque ele se dedicou intensamente para publicar numa revista excepcional. Ou uma revista, ou no caso pode ser aqui, ou no caso uma revista gringa que entra também no CAPES, né? Mas às vezes vai ver o fator de impacto, né? Quando é de fora, um fator de impacto gigantesco, né? Então... Vale o que mais? Se você publicar 10 artigos em revista C, né? Ou revista B3, ou um artigo por ano em revista A1, né? Então, às vezes você tem que medir a qualidade também da produção do cara, né? Então, obviamente, se você for pensar no cara público, intelectual público, dificilmente ele vai ter grandes publicações. Há uma exceção hoje de um intelectual público que tem uma caralhada de publicações, que é um camarada chamado Elias Khalil Jabu. O Elias Jabu, sei lá, tem uns 70 artigos, tem uns 60, ou é 60 e pouco, ou é 70 e pouco, tá? Você vai pegar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse senhor aqui, ele tem Marco no nome, né? Elias Marco Khalil Jabu. Ele é professor lá
da UERJ, bababababá, vocês sabem. Eu vou botar o currículo dele aqui na descrição do vídeo, junto com o vídeo que eu tô reagindo. Se você quiser ver o currículo do Elias, tem doutorado em Geografia da USP, mestrado em Geografia da USP, formado pela USP. Você vai ver aqui, desce, tem prêmio que só o caralho. Ó, vamos ver quantos aqui, ó. Aí você chega aqui, ó, produções. Vamos lá. Artigos completos publicados em periódicos, né? O primeiro, cadê? Não, primeiro não, o último, né? 2025. Vamos ver quantos artigos ele tem publicado. É um filho da puta, né? 73 artigos. 73 artigos. Aí você diz: porra, Luan, como é que o Elias Jabbour é um intelectual público e tem 73 artigos publicados? Você falou que não tinha como, porque o Haddad, não sei o que. Irmão, o Elias, ele virou intelectual público tem 2, 3 anos, tá ligado? Tem 2, 3 anos. É pouco, não, 2, 3 anos, não, uns 4, 5 anos, vai. Uns 4, 5 anos que o Elias virou intelectual público. Aí, o Elias já tinha uma caralhada de artigo, né? Só que o desgraçado é tão produtivo. Eu tô falando desgraçado de forma carinhosa aqui, tá? Gosto do Elias. O infeliz é tão produtivo que ele tem artigos recentes, você tá entendendo? Por exemplo, ó, ele publicou 3 vezes, ó, 2025, 3 vezes no ano passado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, caralho, 8 artigos publicou em 2024. Aí veja, em 2026 provavelmente ainda não saiu por causa daqueles negócios, né? Onde você faz a publicação, você submete, na verdade, né? E depois de um tempo que é aprovado, aí às vezes entra tudo de uma vez, né? Então, assim, o Elias hoje ele é um intelectual público que tem uma vasta produção porque ele foi tardiamente entrar na vida pública, entende? Não é que ele não aparecesse, ele aparecia, dava entrevista ali, mas o Elias de hoje, que você provavelmente conhece, principalmente depois do Elias vs Renata, ali é o Elias público. O Haddad, ele é o Haddad há muito mais tempo, entendeu? Aí é mais difícil. É um intelectual completo, entendeu, cara? O Haddad, pra mim, é dos maiores. Você se vê de alguma forma como intelectual também, nas artes ou em algum outro sentido? Eu não sei. Bom, eu sou formado em filosofia, né? Você tem vários, né? Enfim, li muito e tal. Não sei, mas Mas o porquê dessa pergunta? Você acha que alguns intelectuais do Brasil são, sei lá, vou colocar como desvalorizados ou não reconhecidos ou pouco reconhecidos? Você acha que é um problema do Brasil a intelectualidade não ser reconhecida? Não, isso depende o percurso de cada um, né? Às vezes algumas pessoas adquiriram visibilidade, né? Tem outros, bom, então eu já vou começando a defender, porque eu vou ser franco contigo, cara, muita gente, eu sou muito entrevistado, muita gente fala de Rogério Skylab e a sensação que eu tenho é que o cara não conhece porra nenhuma de Rogério Skylab. Então eu vou te dar um exemplo. Eu escrevi um livro chamado Lulismo Selvagem. Lulismo Selvagem. E um dos elementos que eu trouxe no livro é buscar os textos desses operários da universidade, né? Que são professores que o currículo obriga eles a escrever textos quase anualmente. Tal. Então, muitas vezes, eles não são estrelas. Né? Estrela é um Vladimir Safatli, né? Tem estrelas aí, né? Ou aquela do PT, aquela filósofa maravilhosa, né? Do PT. A Chauí, né? Pois é, aí, veja, é difícil você pegar um cara que tipo Elias, né? E ter uma cacetada de produção assim, né? O cara, você pega aqui, Elias Jabbour tem 73 artigos até hoje, né? É muito. O Elias ele tem uma carreira acadêmica consolidada muito grande, muito antiga, né? O Haddad ele partiu para a vida pública, quase que de forma exclusiva em alguns momentos da vida dele, né? Hoje, por exemplo, ele tá em pré-campanha, não tá mais como ministro, mas está em pré-campanha. Então fica difícil você ser ativo academicamente como o Elias foi. E outra coisa, o Elias, apesar de vida pública por um bom tempo, né? Ele
porque vida pública, né? Ele também foi assessor lá da Dilma, né, no BRICS. Então, ele teve um tempo um pouco parado, né? Só que o Elias também é um pouco diferenciado, né, cara? Porque assim, você vê aqui que apesar... Deixa eu ver aqui. Apesar dele estar lá no BRICS, né? Ele continuou publicando, tá vendo? O Elias acho que ficou no BRICS o quê? 2020, 2024? Ó, 20 e 21. Isso aqui são os artigos, né? 22, 23, 24. Ó, o cara, ele não para, né? O Elias, ele é... O cara é um acadêmico exemplar, né, bicho? O bicho é... Deixa eu ver se aparece aqui. Ctrl F, BRICS. 2023, 2024. 2023, 2024 ele ficou. E apesar disso, mesmo nessa vida corrida, ele publicou 2 em 2023, 4. Ó, 4 em 2020. 2, 3. 3 em 2023. Em 2024 foi aquele que publicou 8, né? Doideira, né? Doideira, né? Pô, é muito ativo ele. É um ponto fora da curva, né? Geralmente o cara pega uma labuta dessa, o cara geralmente fica mais improdutivo. Ele geralmente é um ponto fora da curva. Há também a questão, a depender do que ele fazia lá, ele poderia ter liberdade para pesquisar também, né? O cara tinha acesso aos dados, estava no órgão daquele, como o BRICS, né? Como o banco dos BRICS. Mas mesmo um cara muito ocupado, você vê que ele estava lá ativo. Então, era isso que eu tinha para hoje. Não se esqueça de curtir, de se inscrever, que é importante para ajudar meu canal. Se você puder, hype o vídeo. Se tiver... Você tem 3 oportunidades de hypar por semana, hype os meus vídeos. Canal pequeno, precisa crescer. Seja membro para receber conteúdos exclusivos e antecipados. Tem o Valeu Demais, tem o hype pago, tem a sua curtida, sua inscrição. Tem um Pix que você pode mandar se você quiser aqui pelo QR Code. E você pode também deixar sua mensagem aí. Não me xingue. Na verdade, se você quiser me xingar, me xingue também, porque dá engajamento também. Sabia que dá engajamento? Dá engajamento. Então, desabafe aí nos comentários. Comentem umas 3 vezes para impulsionar aqui o vídeo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.